eu queria começar agradecendo o convite. É uma honra poder estar participando dessa live num projeto tão bonito, tão especial e tão importante, né, para a nossa comunidade. E eu vou tentar não me estender muito, mas trazendo uma ideia que eu acho que é muito importante e bonita para a gente. Começar, talvez, contando uma história muito interessante de um jovem que ele começou faz muitos anos atrás, ele conheceu uma mulher que ele achou que ela era muito interessante, muito compatível com ele. E todo o contato deles era feito através de cartas. Ele sempre escreveu uma carta para ela escreveu uma carta para ele, e ficaram trocando cartas. Eles começaram a ficar impressionados como realmente era muito, muito parecido e muito compatível com o outro, em relação aos valores, em relação à identidade, em relação a objetivos de vida, em relação a tudo. E cada vez as cartas chegavam de uma forma mais quente, mais alegre, estavam muito, muito felizes se correspondendo. Até que chegou um momento que o jovem pediu para a menina e falou: me manda uma foto sua. E ela falou: não, foto eu prefiro não mandar. Ele achou um pouco estranho, mas continuaram trocando cartas e trocando cartas e trocando cartas. Até que chegou uma hora, ele insistiu mais uma vez, ela falou: não, ainda não. Foto ainda não. E foi mais um tempo se comunicando, até que chegou um momento que eles marcaram de se encontrar. O jovem teria que pegar uma viagem muito longa de trem, até chegar no lugar onde ele encontraria aquela mulher. E aí ele finalmente falou para ela: tudo bem, agora eu vou viajar, mas como é que eu vou te reconhecer? Me manda uma foto sua. E novamente ela disse: não, foto não. Ela falou: eu vou estar esperando você na estação do trem, segurando umas flores. E dessa forma você vai me reconhecer. E ele falou: tudo bem. Começou a viagem, e ele estava ansioso e querendo esperar conhecer aquela mulher que por tanto e tanto tempo eles estavam se falando, e que ele achava que tinha tudo a ver com ele, e que com certeza eles poderiam talvez construir uma família. E quando chega finalmente na estação de trem e abre a porta, ele começa a olhar para procurar cadê a mulher que ele estava esperando por tanto tempo ansioso. Só que ele percebe que infelizmente não era o que ele gostaria de ter visto. Ele não achou que era uma beleza como ele esperava. Ele achou, na verdade, muito pelo contrário. Não agradou os olhos dele. E ele falou: e agora? O que eu faço? Será que vale a pena eu sair e conversar? Ou será que eu continuo na estação de trem como quem não quer nada e continuo, sigo direto? Ele falou: não posso fazer isso. Depois de tantas cartas, de tanta conversa, vendo uma pessoa tão especial, eu não posso simplesmente dar meia volta. Eu vou dar uma chance. Ele saiu do trem e ele foi em direção àquela mulher e perguntou: oi, tudo bem? Você é a fulana de tal? E ela falou: não. Ela pediu para segurar essas flores, ela está te esperando ali. E quando ele viu quem era a mulher de verdade, viu que era uma mulher extremamente bonita. Ele perguntou: por que você fez isso? E ela falou: eu cansei. Eu cansei de ver pessoas que vêm atrás de mim, não pelo meu interior, não pelo que eu sou de verdade, não pelos meus valores, e simplesmente pela minha parte externa. Isso, na verdade, talvez eu diria que é um ponto muito forte na nossa geração. Infelizmente, trabalho muito com jovens, eu vejo muito quanto o ênfase é forte na parte externa e como muitas vezes a parte interna as pessoas não dão o devido valor. É claro que pelo judaísmo externo é muito importante. Tem que ter atração, tem que ter a química, é muito, muito importante. Mas o principal é o verdadeiro amor. É pelo interior. É pelas características, é pelos valores que a pessoa tem. Uma vez chegou um jovem para mim, faz pouco tempo atrás. Ele virou para mim, olhou para uma menina e falou: essa é para casar. Ele nem conhecia ela. Era simplesmente pela parte externa. Hashem, ele está sempre encaminhando para a gente conseguir encontrar a pessoa certa. A pergunta é se a gente está disposto a encontrar, a procurar
da forma verdadeira, ou se a pessoa está simplesmente querendo curtir a vida, buscando coisas externas, buscando prazeres momentâneos, ou se ele está buscando de verdade um amor verdadeiro. Está escrito que Hashem, ele realmente fica encaminhando para a gente encontrar a pessoa certa. Mas o que adianta se a gente não quiser buscar da forma correta? E aqui eu acho que o primeiro ponto importante que eu queria colocar aqui é que o amor verdadeiro é pelo interior. O externo, sim, é muito importante, mas o amor verdadeiro que ele é duradouro. Está ligado justamente com o coração, com os valores, com o que a pessoa é internamente. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ser influenciado pelo externo e perder a proporção dos problemas internos. Ou seja, eu diria que isso seria a nossa parte, da gente começar a procurar da forma correta. Por outro lado, é claro que a gente sozinho, não é dessa forma que a gente vai conseguir encontrar a pessoa certa das nossas vidas. Hashem, com certeza Deus tem que intervir, direcionar e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma incrível, da gente encontrar a pessoa certa. Estava falando com uma pessoa faz pouco tempo sobre a ideia do acaso. E muitas vezes a gente acha que a gente vive no acaso. Só que o acaso não é uma coisa tão simples. O acaso, da verdade, tudo vem de Deus. Aparece na Torá quando Eliezer, ele foi buscar uma esposa para Yitzhak. Ele fez uma reza para Deus e falou: Deus, por favor, faz um acaso perante mim. E que a mulher que venha e ofereça água para mim e para os meus camelos vai ser a esposa de Yitzhak. Ou seja, o acaso, ele vem direcionado por Deus. E Deus direciona para a gente encontrar a pessoa certa. E o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Fazer a nossa parte, rezar e pedir para que Deus encaminhe as coisas da forma correta. O Abarbanel, ele fala uma explicação muito interessante sobre Rosh Hashanah. Ele fala que da mesma forma que no aniversário da pessoa, existe também todo o mapa astral do dia que ele nasceu. E o que aconteceria com a pessoa de acordo com os astros? Mas que a gente estaria acima dos astros. Ele fala o nosso mundo também, no aniversário do mundo, em Rosh Hashanah. Ele também tem um mapa astral. E também tem coisas naturais que aconteceriam eventualmente no mundo. Como, por exemplo, toda a pandemia que a gente está vivendo. E ele fala, só que a gente pode estar acima desse mapa astral, acima dos astros, e fazer com que Deus interfira diretamente nas nossas vidas, direcionando as coisas da forma correta. E para isso que a gente reza em Rosh Hashanah, para isso que a gente reza em Yom Kippur, para a gente sair do natural, sair da natureza, que a gente possa ter uma asgarra, uma supervisão divina, direcionando as nossas vidas da forma correta, para encontrar a pessoa correta, para viver a vida da forma correta. E é isso que a gente realmente precisa rezar, pedir para Deus, para sempre direcionar as nossas vidas da forma correta. Queria desejar aqui um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce e maravilhoso para todos. Que Deus sempre encaminhe as nossas vidas da melhor forma possível, acima de todo o mazal, de todos os astros, direcionando sempre para o bem, para que todas as pessoas que procuram, que encontrem a pessoa certa nas suas vidas, possa ter um casamento judaico com muitos valores, embaixo de uma rupá, com muita, muita alegria e muitas brachot. E queria mais uma vez aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Shana Tová. Shana Tová, muito obrigado, Rabino, muito bonitas palavras, tocantes, pertinentes ao assunto aqui. E agora vou convidar o Rabino Shlomo Zaguri, do Beit Chabad de Belém do Pará. Por coincidência, dois Zaguris que têm um certo parentesco. E hoje também por coincidência, os três rabinos que estão falando são todos marroquinos. Você fala de marroquino, de ascendência. Eu também. Mas não foi puxar a sardinha para a minha brasa. Vamos escutar o Rabino Shlomo Zaguri. Muito obrigado, Rabino Benjamin. O Shana Tová Metuká. Tenha muita atzlachá no seu trabalho e continue fazendo bastante pessoas se aproximarem do judaísmo como tem que ser. Rabino Shlomo.
Boa noite, obrigado pela oportunidade. Me sinto lisonjeado de estar falando aqui para vocês. Eu escolhi esse tema de por que casar, porque eu escutei isso aqui em Belém. As pessoas, às vezes, eu tento oferecer uma pessoa ou outra, olha que tal essa ideia, e às vezes a pessoa fala para mim, mas Rabino, não sei nem se eu quero casar, não agora, talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E algumas pessoas realmente não sabem, não entendem, não sabem nem explicar por que casar. Por isso que eu escolhi falar desse assunto. Na verdade, se a gente for ler, se a gente for ver pelas leis da Torá, se a pessoa ela quer ter filhos, ela quer ter uma companhia, ela quer ter uma vida em conjunto, várias coisas, é necessário o casamento, porque pela Torá não é permitido você fazer essas coisas sem ser pelo casamento. Mas hoje em dia já inventaram várias maneiras, né? É possível tudo praticamente sem ter o casamento mesmo. Então a pessoa acaba ficando com essa pergunta: por quê? Para que é muita coisa? Para que entrar nesse problema, né? As pessoas pensam assim. A pura verdade é que os jovens às vezes estão fugindo da responsabilidade. Essa é a pura verdade. Casamento é uma responsabilidade e tanto, né? Eles sabem que é realmente uma responsabilidade muito grande e é uma coisa muito grandiosa. Na verdade, quando tem uma coisa muito grandiosa, sempre tem a força negativa tentando atrapalhar, né? A gente vê, por exemplo, ter filhos é uma bênção de Deus maravilhosa. Tem sempre um caminho de pessoas que estão tentando incentivar para não ter filhos, etc. No mundo tem essa questão da preocupação, não, mas é complicado, etc. Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito interessante. A diferença do ser, ter e usar. Para a gente entender a importância do casamento. Antigamente, as pessoas, elas eram boas pessoas. Elas eram realmente uma pessoa bondosa, ou sábia, ou qualquer conduta. Não era só ter um comportamento, ou por algum momento, muito menos usar. Hoje em dia, a gente está na geração do usar. Você usa o copo, é descartável, você joga fora. Você acha que compra um aplicativo, na verdade você está só usando ele. Você paga mensalmente por ele, o aplicativo não é seu. Você só está usando. Só que a família, a vida, o casamento, não pode ser no nível só de usar. Tem que ser no nível de ser uma coisa só. É uma união de almas o casamento. Isso não existe como conseguir de outra maneira. Conseguir ter filho, conseguir se aproveitar de uma pessoa, ter uma experiência prazerosa, é possível sem o casamento. Mas ser uma alma só, estar unido na alma, isso só existe no casamento e só para um judeu, só com uma judia. Não existe outra maneira disso acontecer. Então, se a gente for olhar no ter e no usar, realmente é possível várias e várias maneiras. Mas no ser de uma alma, né, a famosa cara metade, uma alma de um judeu e uma alma de judia são duas partes de uma coisa só. Não é duas coisas tentando se colar, tentando se grudar, tentando se unir. São duas partes de uma coisa só, voltando ao seu estado original, que era uma coisa, que era um só. Como Adão e Eva foram criados um ser só, e aí Deus separou Eva de Adão, para depois Adão casar com Eva voluntariamente. O casamento tem que ser algo voluntário, algo que a pessoa queira. Então, a Torá é muito sábia. Ela, de propósito, ela proíbe a gente essas alternativas para a gente querer o casamento, para a gente ir atrás da união de almas, que é uma coisa da essência. E aí, partindo da essência, a gente tem também as outras coisas todas, a vida em conjunto, os filhos, o prazer do casamento, tudo isso vem como consequência da união de almas. Quando é de dentro para fora, é totalmente diferente. Hoje em dia, a natureza das pessoas, como o Rabino Benjamin falou, primeiro as pessoas procuram o externo e depois vão, quem sabe, vai gerar um amor para depois pensar em casar. A Torá diz ao contrário. A gente, obviamente, tem que conversar, se encontrar e ver se é compatível, mas a gente casa e isso vai acabar gerando também o amor, os filhos, o compromisso, tudo isso. É uma frase que pode parecer um pouco seca, mas na verdade é muito mais romântica. Já que eu casei com você, eu vou procurar amar você e ter todos os sentimentos e tudo. Não, já que eu tenho sentimento, eu vou casar. Mais ou menos assim. Tem uma história do rabino Ariel Levin, um famoso rabino em Jerusalém. Ele sempre procurava
fazer as pazes, trazer coisas boas para a comunidade dele. Uma vez, a esposa dele estava com uma dor na perna muito forte. Eles entraram no médico e o rabino se virou para o médico e falou a seguinte frase: doutor, a perna da minha esposa está doendo para nós. Eles eram realmente um casal que sentiam uma coisa só. A dor da perna da esposa era a dor para nós, era a dor dos dois. Assim como a alegria, as coisas boas, as realizações que eles estavam fazendo, era de todos. Não era um mais um, era um casal, uma coisa só. Então, resumindo em poucas palavras, para a gente pegar a ideia, o casamento é ser uma coisa só, é voltar à ideia original que éramos. E não só ter uma vida em conjunto ou usar uma pessoa para um prazer. É ser uma união de almas, uma coisa muito profunda, muito forte, que só pode acontecer no casamento de um judeu com uma judia. Já que é tão grandioso, já que é uma coisa tão maravilhosa, as pessoas têm um pouco de pé atrás, as pessoas têm um pouco de dificuldade. E o projeto Zivug é um projeto maravilhoso para ajudar as pessoas a se engajar nessa ideia de realmente procurar o casamento, procurar a união de almas. Eu tento convencer as pessoas, às vezes, de se inscrever no projeto e as pessoas já ficam assim um pouco com o pé atrás. É exatamente por ser algo tão grandioso, o lado negativo bota toda a força para isso não acontecer. Então, vamos aproveitar esse projeto maravilhoso, vamos aproveitar a tecnologia e o empenho de todos os rabinos, as shadraniot que estão ocupados com esse projeto, e todo mundo que conhece alguém que pode ajudar, oferecer, tentar convencer, tentar puxar. Uma mitzvah muito grande. A mitzvah do casamento é uma mitzvah de habitar o mundo, a mitzvah de algo grandioso, uma transformação na vida da pessoa, uma união de almas, realmente ser uma coisa só. Bezat Hashem pode ser uma ótima decisão para um Shana Tová Umetuká, uma ótima decisão para quem ainda não está nessa, ou mesmo quem já está casado, pensar nessa ideia da união das almas, com isso a gente possa merecer um Shana Tová Umetuká de maneira revelada. Amém. Muito obrigado, Rabino. Lindas palavras. Eu queria aproveitar e falar para vocês como está andando o projeto. O projeto começou no mês de março e nós tivemos já a oportunidade de ter um casamento realizado na semana passada e outros 2 casamentos já marcados para daqui a pouco tempo. Temos vários casais formados, graças a Deus, e tudo isso graças ao empenho da equipe de voluntários, de pessoas que são líderes comunitários nas suas respectivas sinagogas ou cidades, e também, principalmente, pela coragem de vocês de se inscrever, não coragem, mas sim a confiança que vocês colocaram na gente, na nossa equipe, e isso tem gerado, graças a Deus, bastante frutos. Então, esperamos que a gente possa ajudar todo mundo para encontrar o seu Zivug como tem que ser. Eu queria aproveitar agora para apresentar o Rabino Davi Azulay, da Sinagoga da Monte Sinai de São Paulo. Ele vai ser o terceiro palestrante. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos aqui para esse encontro tão esperado. Um encontro que eu acho não somente esperado, mas muito inspirado também. Afinal de contas, isso aqui estava precisando aqui no Brasil, esse Zivug, esse projeto Zivug, Kolakavod, Rabino Bezekri, todos aqueles que estão envolvidos de maneira bem forte nesse projeto. E agradeço estar aqui falando junto também, o Rabino Zaguri de Shlomo, lá do norte do Brasil, lá de Belém, como também nosso querido Rabino Benjamin Zaguri, aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa que também trabalha para difundir os valores do judaísmo. Muito bem, senhoras e senhores, eu queria compartilhar com vocês sobre um tema. Quando o Rabino Bezekri me pediu para falar sobre algo ligado ao casamento, eu queria falar sobre uma pessoa que é o Shadchan, o Shidur. Essa palavra, o que significa? Seria aquele que está intermediando um casamento, que aqui, no caso, o site Zivug é aquele que está fazendo o papel de Shadchan, é aquele que está fazendo o papel de intermediar, ou os Shadchanim que estão aqui, vários Shadchanim que se dedicam de corpo e alma para realizar isso. Então, em primeiro lugar, será que isso aqui é judaico, esse sistema? Então, eu vou falar para vocês, é muito judaico. Porque, se a gente for olhar na própria Torá, no texto bíblico,
Quando a Torá fala sobre o primeiro casamento, não sobre o primeiro casal, sobre o primeiro casamento, qual o primeiro casamento que aparece explicitamente na Torá? É o casamento de Yitzhak com Rivka. Yitzhak casando com Rivka. Lembrando que Yitzhak é filho de Abraham, e Rivka também é da família de Abraham. E Yitzhak vai casar com Rivka. Ótimo. Todo casamento, nós temos protagonistas. Quem são os protagonistas de um casamento? Ou quem são os protagonistas de um casal? Quem são os protagonistas de um casamento? Vocês vão falar para mim, Rabino, é muito simples. Os protagonistas de um casamento é o Hatan e a Kalá. Não é o fotógrafo, nem a banda e nem o buffet que vai fazer o casamento. Quem é o protagonista do casamento é o noivo e a noiva. Isso aqui é óbvio. Vem a Torá e parece que está mostrando para a gente que não é bem assim a história. A Torá, quando ela conta a história do primeiro casamento de Yitzhak com Rivka, o que acontece ali? Algo inesperado. A Torá fala somente de quem? De uma pessoa. 90% do relato, e por sinal, os nossos sábios perceberam que é um relato que não é curto, não é um relato que nem, por exemplo, quando a Torá fala sobre uma mitzvah, por exemplo, a mitzvah de Shabat ou de promessas, que são assuntos complexos no Talmud, são assuntos difíceis, tem tantos livros para falar sobre o Shabat, livros para falar sobre o conceito de promessas, mas a Torá fala muito pouco sobre o Shabat, sobre promessas. Quando chega e fala sobre o casamento de Yitzhak com Rivka, a Torá fala 10, 20, 30, 40 versículos, 50 versículos, muitos versículos. E quem lá aparece não é o noivo e nem a noiva. O protagonista da história se chama Eliezer. Eliezer, o servo de Abraham, que ele foi o responsável por a conexão. Ele foi o responsável para fazer o shidur, para fazer essa apresentação entre Yitzhak e Rivka. E aí a Torá conta como ele foi procurar Rivka, como ele rezou para achar Rivka. Finalmente, quando ele encontrou a Rivka e falou que é essa, obviamente ele foi na casa da Rivka, contou a história toda. Depois disso, aqui a Rivka aceitou e depois contou para os pais da Rivka. Depois disso, ele voltou e contou para Abraham a história. Olha, Abraham, olha, Sará, aconteceu isso, isso, isso. A Torá só fala desse Eliezer, que ele é o Shatran. Daqui nós vemos algo muito simples. É importante esse intermediário, é importante o projeto Zivug, que ele que faz a conexão entre as duas pontas, que seria o Hatan e Kalá, que até agora eu pensava que era protagonista. Mas não, o protagonista aqui está no Zivug. Por quê? Porque, de fato, ele vai encurtar o caminho na hora de eu procurar. Muitas vezes, eu chego para alguém e falo para uma moça, olha, eu conheço um rapaz que é muito simpático. Ele é gente boa. Rabino, eu não quero conhecer ninguém dessa forma. Eu quero conhecer alguém de maneira natural. Aí eu falo, mas isso aqui não é natural? Eu estou ligando para você, eu estou falando com você, isso aqui não é natural? Não, não, não. Você não está entendendo, Rabino. Eu quero estar numa festa e, de repente, encontrar alguém. Eu falei, mas e se você não encontrar ninguém na festa, eu já estou aqui encurtando o teu caminho. Eu sei mais ou menos o que você quer. Você quer alguém assim, eu conheço você, você tem esse estilo, você tem esse jeito, eu já te conheço de algum tempo, você está precisando de uma pessoa parecida com ele. Não estou falando que vai acontecer a coisa, mas o Shatran é aquele intermediário que deseja o bem para você e ele quer encurtar a tua busca. Como a gente diz, na hora de procurar, você tem que peneirar, peneirar, peneirar. Já chegou alguém que, já na sua mão, trazendo alguém que tem provavelmente características parecidas com você. Então, nós temos que desmistificar. Muitas vezes existe um certo receio. Ah, não quero fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não sei, eu nunca vi, que pela internet. Como assim? As pessoas, muitas vezes, elas querem casar, mas não querem casar.
Elas querem casar, mas não querem casar. O que significa isso? Tem vezes que chega uma senhora no meu escritório falando, Rabino, eu quero que você arrume um rapaz para minha netinha. Minha netinha é um doce. Ela é linda, ela é ótima, ela é uma boa pessoa. Eu falo para ela, para sua netinha querer casar, ela tem que querer casar, não a vovó querer que ela case. A vovó é muito linda, ela está preocupada que a filha arrume um ídis, um rapaz judeu da coletividade. Mas é muito importante, mas muito importante, que ela queira casar. Isso aqui é uma lição para todos nós. A pessoa que ela quer casar, ela tem que descobrir que ela tem que querer casar. Ela tem que expressar que ela quer casar. Ela tem que falar que ela quer casar. E aí, o que ela faz? Muitas vezes ela procura um rabino para falar sobre assuntos que nem tem a ver com o judaísmo, quer falar sobre negócio. Rabino, será que vale a pena hoje em dia entrar e investir nisso? Mas o rabino, o que tem a ver com isso? Mas quando o rabino dá um conselho, que existe um conceito chamado shidur, que tem alguém que está fazendo essa intermediação. No caso, o projeto Zivug, através dos seus shatranim, que são esses intermediários, que são esses Eliezers, que estão aqui, que nem na história de Abraão, que eles são os intermediários, que de fato Hashem, Deus também dá uma brachá para essas pessoas que têm tanta intenção boa, que têm kavaná boa, kavaná positiva, para que a coisa aconteça. O Eliezer, quando ele foi procurar alguém para Yitzhak, ele queria também que achar a pessoa certa, rezou para isso acontecer, pediu para Hashem para iluminar ele para encontrar a pessoa. Isso que é o papel do Shadchan. Mas os que estão naquelas pontas, o Hatay e a Kalá, eles têm que querer, eles têm que estar lá. Eu quero ir, eu quero que aconteça. Eu vou insistir, vou falar com o Rabino, vou falar com o Zivug, vou mandar e-mail, vou mandar lá no chat, etc, etc. Esse é o papel do Shadchan. Então, quando você conhece alguém, que essa pessoa reluta desse sistema, que é um sistema judaico, só está cortando o caminho, em vez de ir para o barzinho, em vez de para uma festa, em vez de para um lugar que muitas vezes você nem sabe se vai encontrar, e pelo contrário, nesses lugares muitas vezes não tem pessoas da coletividade, você tem que ter a sorte de acontecer. Aqui não. O Zivug já está tomando conta desse aspecto para você achar alguém da coletividade. Procure alguém da sua idade que você está querendo, das características que você busca na sua vida. Não significa, show, pronto, já está lá, bateu, no computador deu certo. Não, você vai ver isso aqui. Eu fico muito feliz que nós temos esse projeto aqui no Brasil, que ele deve ser, em primeiro lugar, respeitado, apoiado, incentivado pelos que conhecem. Porque você que está me assistindo, quando você fala para mais uma pessoa, para outra pessoa, isso aqui aumenta o número de pessoas que vão participar, que vão apoiar esse projeto maravilhoso. Por que maravilhoso? Muito simples, porque dele vai surgir Am Israel, dele vai surgir novos lares judaicos, novas crianças para as nossas escolas, que a gente precisa de mais crianças, precisamos de mais pessoas dentro da nossa coletividade. E nós, quando realizamos esses casamentos na nossa coletividade, isso aqui traz todos esses frutos materiais e espirituais. Agradeço a todos vocês e que desejo que Hashem Yitbarach, que Ele possa dar para todos nós, um ano bom e doce, e que Bezrat Hashem, aquelas pessoas que precisam casar, que eles achem o seu zivug anachon, o seu zivug correto e bom para a felicidade de vocês, e que vocês, Bezrat Hashem, possam construir um lar dentro de Israel fundamentado nos alicerces da Torá e das mitzvot. Boa noite, Shana Tová, o Metuká, para todos vocês. Muito obrigado, Shana Tová, Rabino. Lindas palavras. Que Hashem continue abençoando o seu trabalho lindo lá na comunidade do Monte Sinai e se expanda para toda São Paulo, todo o Brasil, todo mundo, e aproxime a vinda de Mashiach, se Deus quiser. E Amém. tenha muito sucesso com o seu trabalho. A gente aproveita também dar as boas-vindas para o Rabino Shia Pasternak, que entrou também. O idem para vocês aí. Amém. Vamos agora passar na próxima palestrante. Vamos convidar o Ariel Frankel, CEO da Vitacom, vai falar sobre
ligação dele com o judaísmo e como ele coloca isso, aplica isso no dia a dia dele do trabalho. Ariel, boa noite, Shana Tová, bem-vindo. Boa noite, Rabino, Shana Tová, Metuká, a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom após aí o o discurso. Ariel, vai ficar aberto para perguntas para ele também, tá? Show. É muito bom estar aqui com todos vocês, Rabino, muito obrigado pelo convite, muito inspirador aí a fala dos três que me antecederam, e eu gostaria de pegar o gancho aqui do Rabino Azulay. Eu acho que ele comentou muito bem, né, que precisa querer, precisa procurar, precisa fazer o mínimo, né? E aí me lembra uma frase que inclusive está na contracapa do livro do Simon Jacobson, que é o Rumo a uma Vida Significativa, que ele diz que o homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como ele faz com o corpo, né? E o que a gente está falando aqui hoje é justamente isso, né? Nada melhor do que o alimento da alma, a união de almas, que é o casamento, né? E aí tem a capacidade de saber se comunicar de forma leve, fácil, poder alinhar para executar e se renovar a cada dia. E a gente vai falar bastante aqui sobre isso, a correlação desses valores aqui no dia a dia do trabalho. E também, como uma palavra de incentivo, eu queria comentar também no gancho do Rabino Azulay, que falou sobre as brahot, né, nessa tomada de decisão. Eu queria falar isso de forma muito clara comigo e com todos os membros da família e muitos amigos que eu tive o mérito aí de viver e presenciar, que as brahot são muito, muito claras em todos esses momentos decisivos, importantes, profundos aí de datas judaicas importantes, né? Pessoalmente falando, existe um sucesso material muito, muito grande que dá o conforto e, obviamente, também junto com o amor, todo o sucesso aí que a gente precisa ter muitas vezes para tomar esse tipo de decisão. Então, quem se preocupa um pouco com o lado material, saiba que dar esse passo é dar as boas-vindas também para todas as bênçãos materiais, inclusive fora espiritual. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história aí, como eu cresci dentro do judaísmo, o que ele representa para mim, e a gente conecta também um pouco com a história empresarial. Bom, eu venho de uma família bastante tradicional, tive o prazer aí de vivenciar com o meu pai, com os avós, muito envolvimento nas instituições de educação, também sinagogas, e isso, sem dúvida, foi parte da minha formação. Da minha família, eu sou neto de imigrantes poloneses e russos que vieram no início do século e depois na saída do Holocausto. Então, sem dúvida, isso também deixou uma marca extremamente forte, a gente saber o valor e o quanto é importante honrar a história dos nossos antepassados, do nosso povo, e, consequentemente, viver uma vida significativa, poder contribuir dentro do que está do nosso alcance. Eu estou com 38 anos, sou casado com a Adriana e tenho um filho, Ave, de 3 anos de idade, e daqui a pouquinho eu conto a história também, como que eu conheci, aliás, reencontrei ela, que eu acho que vale a pena aqui também. Bom, eu estudei no Peretz minha vida inteira, grandes laços de amizade. E falando do Chabad, um pouco depois do falecimento do meu avô, o Chabad acabou acolhendo aí a família em épocas de Kadesh. Eu tinha aproximadamente 8, 9 anos, e quando chegou a minha vez do Bar Mitzvah, eu sou caçula de 3 irmãos, eu fui já encaminhado para ter aula com o Moreh Haim
que frequenta ali o Rabada Melo Alves, e eu diria que aí começou também a grande conexão com o judaísmo, com o movimento. Queria aproveitar também para rasgar elogios o trabalho que o Rabad faz, aceitando cada um da sua forma, de forma tão calorosa, em todos os lugares do mundo, né? E muitas vezes esses shluchim se sacrificam para gerar valores e tradições de tirar o chapéu. Então, de novo, é muita honra pertencer a esse grande movimento aí mundial que o Rebbe aí teve a capacidade de formar. Bom, então, Bar Mitzvah, Beit Chabad, desde lá, então, eu diria que eu sigo o judaísmo de uma forma bastante tradicional. Eu coloco tefilim todo dia, como kasher, e adoro todos os valores práticos, filosofias práticas judaicas, uma coisa que me acompanha demais. Falando um pouquinho da adolescência, eu tive algumas passagens também fora do país, a primeira na Califórnia, quando eu estava com 15 anos, e mais uma vez aí também a comunidade, os laços aí me receberam muito bem. Na verdade, eu fui quando eu cheguei lá, uma pessoa que era presidente da sinagoga, ele falou: bom, eu vou te receber aqui, mas eu não vou ficar com você, vou achar uma casa para você morar. E no final do dia a gente acabou se dando bem. Ele me recebeu na casa dele por 6 meses e criou um grande laço também. E depois eu me formei aqui em administração de empresas, eu fiz Mauá, e assim que eu me formei, eu fui morar em Nova York, nos Estados Unidos. Para mim foi um aprendizado enorme, principalmente numa fase onde, quando você está longe, um sentimento de solidão, de ausência. Eu acredito que é uma hora que você é testado em relação aos seus valores, às suas fraquezas, às suas fortalezas, e dá valor ao que tem de mais importante. Eu fui para lá literalmente para apanhar, eu digo, né, no bom sentido, naquela idade, já com 21 para 22 anos, falei: não vou pedir nenhum favor em casa, dinheiro para se manter, para estar aqui. E eu comecei a trajetória lá de forma bem simples, trabalhando em restaurante, o famoso busboy, para quem conhece essa expressão, né, literalmente a retaguarda de um restaurante. Depois eu vendi calçados de porta em porta, era uma empresa israelense que tinha acabado de abrir as portas lá, e eu fiquei por 2 anos e meio fazendo isso, abrindo desde lojinha até grandes conglomerados que a gente conseguiu vender. E por último, eu trabalhei como corretor imobiliário com imóveis comerciais nos últimos 3 anos. Então, de 2009 para 2010, estava completando 5 anos lá, e me veio meio que um chamado para voltar para o Brasil, acho que tanto do lado pessoal, do lado familiar, e também o mercado aqui estava dando boas oportunidades. Eu vinha pesquisando muito e senti que era hora de voltar aqui para empreender, para fazer alguma coisa com as próprias mãos. Então, nessa época, eu, o irmão do meio, e o André, a gente se juntou para criar uma iniciativa imobiliária que era co-incorporar, prestar serviço e também comprar ativos para compra, reforma e venda. O mercado andou tão rápido que algumas dessas coisas não deu para acontecer. A ideia aqui era formar uma plataforma de agentes imobiliários extremamente qualificados, como muito se vê lá fora. Eu confesso que depois de mais de 500, 600 conversas com intermediadores imobiliários, a gente decidiu trilhar outro caminho, que era recrutar, né, formar um time com 10 pessoas complementares para fazer esse serviço de forma alinhada, de forma com uma capacidade que a gente não estava enxergando tocar de forma tradicional.
A empresa começou a decolar e a gente teve a grande chance e a honra também de levar alguns negócios para a Vitacom, na época fundada pelo meu irmão mais velho e pelo meu pai, e a gente acabou fazendo 3 empreendimentos no primeiro ano, isso estou falando no terceiro para o quarto trimestre de 2010, ou seja, há quase 11 anos atrás, e a gente decidiu naquele momento unir forças para que a empresa pudesse crescer, né? A Vitacom naquele momento tinha 8, 9 meses, era pouco provável que a gente conseguisse fazer 1, 2, 3 negócios de forma rápida, e de lá começou a minha história na Vitacom e a recém-formada companhia também. A Vitacom nasceu de um propósito muito claro de reinventar a cidade, melhorar a vida das pessoas com mais qualidade e principalmente com mais tempo para o que importa, né? A gente entendeu que fazer apartamentos compactos, que sejam simples, que sejam acessíveis, era o caminho de se fazer isso, e ao longo da história a gente foi acrescentando inúmeros serviços dentro do empreendimento para que aquele apartamento compacto fosse muito pouco relevante a metragem dele, uma vez que todas as áreas comuns elas são a extensão da moradia, e a gente colocou poucos itens como academia, lavanderia, coworking, loja, alimentação, num ambiente muito profissional. E graças a Deus, depois aqui de 11 anos de história, são praticamente 10 mil clientes, 100 empreendimentos realizados em São Paulo, e também uma outra empresa do grupo, a House, que foi uma spin-off há 3 anos atrás, que hoje presta serviços de inteligência imobiliária, de agregar valor, distribuição da locação, concepção de projeto Brasil afora. Bom, em 2013, voltando um pouquinho aqui também para o lado pessoal, então eu estava aqui já no Brasil há 3 anos e tinha conhecido a minha esposa uns 2, 3 anos antes, logo que eu voltei, e a gente foi curioso que a gente se conhecia de muito pequeno, de 5, 6 anos de idade, as famílias frequentavam os mesmos lugares, às vezes viagens, e literalmente mais de 20 anos se passaram, a gente não teve contato algum e começou a se reencontrar, até estando no meio de alguns amigos, e nesse momento aí a gente começou a sair e depois de um tempo nos casamos. Essa foi a nossa história. Minha esposa também já tem alguns shidduch aí que ela fez, então a gente se alegra bastante aí, sabe o quão é importante poder colaborar de alguma forma. Meu filho está com 3 anos de idade, está estudando hoje na Beit Yaakov, e eu diria que não existe plenitude maior do que se formar uma família, né? A gente fala o famoso e o clássico Yiddish Nahes, né? A alegria plena de se poder ter um filho bem educado e poder se esforçar para ir nessa direção. Apesar de ser fresco, aí 3 aninhos, o primeiro filho, eu posso afirmar que é a emoção e é o maior prazer da vida, poder colaborar nessa construção com a Hashem, de co-criar um filho e de poder formar uma família. Bom, voltando um pouquinho aqui para o lado da empresa, então, em 2010, quando eu iniciei, eu fui assumir a área de novos negócios. Eu lembro até que a gente conversou ali dentro de casa, falou, pô, talvez você não vai ter espaço suficiente aqui para comprar muitos negócios, a empresa ainda está iniciando, mas eventualmente, se tiver coisa boa, vamos fazer parceria, vamos buscar. E a Brahá foi tão grande que eu diria que praticamente todos os negócios que a gente quis fazer, que a gente se colocou à prova, a gente fez, absorveu um volume muito bacana,
e tendo muito sucesso. De novos negócios, logo depois de 1 ano e meio de casa, a gente criou um departamento próprio de vendas, que hoje, aliás, a gente já está na 3ª remodelagem dele, né, fazendo muita coisa digital, muita métrica, muita inovação. Essa área comercial são praticamente 150 colaboradores, o grupo tem 300 colaboradores direto e mais de 1.500 indiretos, então bastante trabalho, responsabilidade pela frente também. E após a área comercial montada também, eu comecei a acompanhar muito de perto a área de pessoas, a área de clientes, marketing que anda junto, e mais nos últimos anos também a área de incorporação. Isso me permitiu ter uma visão muito ampla, né? A gente diz nada melhor do que estar com o balcão exposto, ouvindo o que está acontecendo, né, com clientes, na lojinha, e isso me deu uma base muito boa para poder olhar o negócio 360 graus. Nesse último ano, também com o crescimento do grupo e da divisão, eu tive aí a oportunidade de assumir essa cadeira de CEO, aliás, completando exatamente 1 ano agora, e com muita energia, com muito afinco, sabendo do tamanho da oportunidade também que a gente tem pela frente, né? Uma das coisas que eu gosto de linkar muito é que a crença também, né, judaica em mim é muito forte, que Deus coloca na frente de cada um o desafio que pode absorver, que pode superar, né? E isso eu tive sempre com muita clareza, inclusive quando eu tive um momento de saúde delicado em 2017, aliás, bem 1 ano antes de ter meu filho, a energia da comunidade, das pessoas em correntes de salmos é uma coisa assim de arrepiar, e mais uma vez aí a prova, o teste, né, da fé, da emuná judaica, né, a palavra que melhor traduz, o bitahon, né, que é a confiança plena na resolução. E aí, linkando um pouquinho do que eu acredito muito e a gente tenta implementar com todas as forças, a positividade no dia a dia, dentro dos negócios, dentro da vida, né? Na verdade, não existe distinção entre ser uma pessoa e ter valores e crença do escritório para dentro ou da casa para fora, né? A autenticidade e os valores, eles são um só. Mas falando de positividade, voltando, não existe nada que é impossível, e o senso de dono é um dos valores mais fortes que a gente permeia dentro da companhia, né? E quando a gente fala em positividade, não dá para a gente esquecer também de falar sobre umas das mitzvot que me é mais relembradas, que é, né, o mandamento de ser alegre, né? O judeu precisa andar alegre, estar alegre, e eu tenho essa concepção que todo mundo acorda de manhã, né, e tem essa decisão na sua frente de como vai ser o seu dia, de como você vai se projetar. Então, esse é um dos grandes valores aqui que a gente toca aqui dentro, e eu posso dizer que nunca, quando a gente esteve unidos e alinhados num propósito, a gente não conseguiu realizar o que estava sobre a mesa. Falando um pouquinho também de valores e alinhamento, a gente, inclusive, recentemente, trabalhando muito com o lado de governança corporativa, a gente atualizou o nosso código de ética e conduta, né, o código de valores essenciais da companhia, e que nada mais é, né, fazendo uma metáfora, do que um guia prático, uma bússola, que trazendo para o lado aqui do judaísmo é a nossa Torá, né, totalmente atemporal e que tem os valores aí para nos guiar. Falando um pouquinho também de rotina, disciplina, isso é umas coisas que
eu aprendi, acho que um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas a rotina, ela nada mais é do que uma disciplina, né, do que a gente deseja. Então, aquela pessoa que consegue ser disciplinada e cria uma rotina de acordo com os seus ideais, de acordo com o que é importante para ela, essa é a forma de ser livre, né, de ter a verdadeira liberdade. E para mim, de mais jovem, essa palavra, né, de rotina, aquela batidinha do dia a dia, nem sempre tinha esse olhar, mas é um grande valor que hoje a gente aplica muito forte. E falando um pouquinho do equilíbrio, né, que a gente falou antes, entre corpo e alma, então essa questão de qualidade de vida, de esporte, de cuidar deste equilíbrio é fundamental para manter aqui o negócio, as equipes engajadas. Queria falar também sobre segurança psicológica. Eu acho que tem muito a ver com o tema que está acontecendo nas organizações em geral, uma coisa que a gente vem trabalhando muito forte, que a segurança psicológica nada mais é do que você se sentir muito à vontade de se comunicar, se expressar, de errar, de ser vulnerável e criar um clima de respeito mútuo, onde as pessoas possam ser elas mesmas. E a gente já vai falar aqui, eu vou comentar já aqui no finalzinho sobre o tema de empresas humanizadas e também organizações que curam, que pela nossa alegria aí o capitalismo consciente está abraçando esses valores, essas percepções de forma muito, muito clara. E falando de empresas humanizadas, basicamente são empresas que têm um propósito maior, além de você estar ali construindo, você está melhorando a qualidade de vida, no nosso caso, dando mais tempo. Então, as empresas que têm um propósito maior, uma cultura consciente e uma liderança consistente, ela acaba sendo reconhecida como uma empresa muito boa para se trabalhar e, obviamente, ela tem resultados consistentes. As empresas humanizadas, elas costumam ser 2 vezes mais rentáveis e têm tanto os clientes como os colaboradores 240% a mais de felicidade dentro da companhia. Isso é uma pesquisa de Harvard recente que saiu com isso. E falando um pouquinho sobre organização que cura, a saúde organizacional é uma companhia que tem a capacidade de performance excepcional ao longo do tempo, né? E fazendo aqui o gancho também com uma relação, né, afetiva, como um casamento, né? Essa expressão é muito, muito forte, né? Capacidade de performance excepcional ao longo do tempo, né? Precisa muita determinação, muito foco para conseguir fazer isso. E aí, falando um pouquinho aqui do início também que eu comentei, então, a questão de alinhar, executar e se renovar a cada dia é um dos grandes desafios de hoje, né? Mesmo pré-pandemia, pós-pandemia, e que, sem dúvida, num relacionamento isso acontece também. Então, para encerrar aqui um pouquinho minha fala, eu queria falar que eu ouvi quando eu estava em Nova York, aliás, junto com o rabino Mandy Weitman, que criou uma comunidade latino-americana e, aliás, também faz um trabalho maravilhoso, formando muitos casais, que eu ouvi o significado numa expressão da palavra mazal, né? Todo mundo sabe mazal, palavra sorte em hebraico, e aí teve um colega do Uruguai comentando isso, ele falou né, o mem de Makom, que é o lugar, né, onde você se encontra, então aonde você decidiu se colocar no seu dia a dia, em qual ambiente propício para poder prosperar. Tem o Zedisman, que é o tempo, né, o que você está fazendo com o seu tempo,
se utilizando a favor, né? Eu falo muito essa expressão, né? Jogar a favor do tempo. Cada dia que você fez um contato novo, cada dia que você conseguiu fazer uma conexão, isso vai te ajudar na tua, né, na tua carreira e, obviamente, na tua vida como um todo. E L de Lashon, que é a língua, a postura que você se encontra, né, no tempo certo e no lugar certo. Então, a complementação é isso. Quem, né, conseguiu unir essas 3 palavrinhas mágicas da tradução, de estar com a postura no lugar certo, na hora certa, acaba recebendo o Mazal. Então, esse é o meu grande desejo aqui para todos que participam, que trabalham duro para ajudar pessoas, principalmente nesse tema tão importante, e também o meu desejo aqui daqueles todos que estão nesse momento e precisa querer, quem querer e utilizar essas palavrinhas, eu não tenho dúvida que vai ter muito sucesso com essa grande comunidade e essas grandes pessoas aqui liderando esse tema tão único. Isso é o que eu tinha para falar, Rabino. Muito obrigado e fico à disposição aqui. Obrigado, Ariel. Super bonito o que você falou. E a gente aprendeu uma coisa muito importante com você, que a tua esposa pode participar da nossa equipe. Vai ser um prazer. Vou oficializar o convite para ela. Pode fazer muitos casais aí, se Deus quiser. E também o pessoal que está participando da live pode entrar em contato um com o outro aí, que está participando. De repente, ver alguma pessoa interessante. Já teve casais que foram formados através das lives anteriores que nós fizemos. É uma oportunidade também de fazer esse contato. Eu estou pedindo aqui para todo mundo, quem quiser falar, se expressar, falar alguma coisa, pode ligar o seu microfone, pode perguntar para o Ariel, pode perguntar para algum dos rabinos que estão aqui. Se o Rabino Shia quiser falar algumas palavrinhas também, não sei se ele se encontra presente. Está livre para perguntas e para comentários. Eu vou fazer uma pergunta para o Ariel. Como a Vitacom lida, a Vitacom faz muita tzedakah para a comunidade, como é que ela lida com esse assunto tão importante que é ajudar a nossa comunidade a se estabelecer? Fala para as pessoas. Boa. Ótima pergunta, aliás, estava no meu radar também. E antes até de falar de tzedakah, Rabino, eu queria falar que o nosso grande legado é fazer o maior bem possível, ajudar as pessoas, e a gente trabalha muito duro com esse objetivo final. Falando isso, né, a tzedakah é a palavra que representa melhor isso, né, a filantropia, e com muita serenidade, né? Eu acho que existem vários níveis de fazer tzedakah. A gente se empenha muito em aprimorar cada vez mais, tanto conseguindo aumentar o nível de tzedakah, fazendo com as melhores intenções e da melhor forma. E posso dizer que hoje a gente contribui com inúmeros projetos de ordem de alimentação, de educação, são temas principais que a gente apoia, bolsa de estudos, e então isso, dizem que a tzedakah é, né, a forma onde você pode testar Hashem, né, no sentido de aumentar, de fazer forte. Eu diria que a gente se esforça cada ano para fazer um pouquinho a mais, e isso, no fim, né, um mérito, uma alegria muito grande, e ao mesmo tempo a gente tem 100% de consciência que, né, isso não é um dinheiro, não é uma coisa nossa, e simplesmente Hashem usando como intermediador para fazer o bem. Então, espero, se Deus quiser, a gente possa aprimorar cada vez mais, tanto de forma material e também com intenção, com tempo, e estar perto de projetos tão especiais como esse aqui.
E só para complementar isso daqui, nós tivemos uma campanha do Fundo de Bolsas que bateu o recorde dos anos anteriores. Mostra o engajamento da comunidade nesse assunto tão importante que é tzedakah. Alguém até fez o comentário que o que arrecadou foi o dobro do que a Globo arrecada com Criança Esperança. Quer dizer, que mostra como a comunidade está envolvida nesses assuntos de ajudar um ao outro. Que o tzedakah arrecadou o dobro da Globo, arrecadou o dobro que a Globo arrecadou no Criança Esperança. Quanto? É incrível. Quem deu tzedakah? Eu estou aparecendo. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar? Fiquem à vontade. Aliás, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter um outro live com um dos palestrantes que estão já programados para a próxima live, esse é o Gabriel Zituni, que trabalha com a Unibis, trabalha com o trabalho comunitário, vai falar para nós também sobre esse envolvimento dele. É uma pessoa que tem muito carisma, muita experiência no trabalho comunitário, e já está programada, se Deus quiser, para outubro. E bom, deixo à vontade vocês. Eu aproveito aí para quem já está saindo, desejar um Shana Tova Metuká, que a Hashem abençoe a todos com um ano de sucesso, um ano de saúde, um ano de Naches, um ano de realizações grandes e boas, e tudo de bom para todo mundo. Amém. Não esquecer que a gente tem semana que vem o Shofar, a gente tem que escutar o Shofar, a mitzvah do Rosh Hashanah, já vai ser segunda-feira à noite e terça-feira. E agradeço aí a presença de todos, mas não estou fechando a sala ainda, tá? Então fique à vontade se alguém quiser se manifestar. Mora Eva. Vou falar, Rabino. Fala, Denise. Bom, boa noite. Boa noite, Denise. Eu agradeço, né, meu Rabino do coração, escolha para todo mundo, e inclusive para Ariel, né, que saiu, não está aí, mas assim, eu ia justamente perguntar, porque, por exemplo, tem muita gente... Oi, Ariel, tudo bom? Tenho muita gente que, por exemplo, acha, né, eu achei super legal ele falar, contar a história dele, é uma pessoa super futurista, né, visionária, e eu acho que é importante, assim, porque a impressão que tem muitas pessoas que não entram aqui achando que tudo é religioso, que é muito, né, e não é nada disso. É mais para todo mundo, dentro do caminho que escolheu, se encontrar mesmo dentro da comunidade, né? Eu achava importante falar isso, então achei super legal ele vir, jovem, de falar isso, você, Rabino, também, questionar tudo isso, e falar que é para todo mundo, né? Não importa assim o assado, né? Serve para todo mundo aqui, né? Todo mundo dentro da comunidade se encontrar. Exatamente, esse é o objetivo do projeto. Muito legal. 80% dos nossos inscritos, nós temos mais de 500 inscritos no site, e 80% não é religioso, então é para o público em geral. Nós temos de todas as idades, nós temos o mais jovem tem 19 anos, e o mais velho tem 81 anos. Uau! Aqui, tira ingredientes culinários. O vinho deixa uma infinidade de... Então, tá bem heterogêneo, tem para todo mundo, e a gente espera poder ajudar bastante gente para encontrar seus zivug, seu par perfeito. Mas como sempre que eu falo de vinho, surgem muitas perguntas. Hoje, eu trouxe uma especialista para acabar de vez com todos. Tem alguém com Agora que a gente... som ligado com a televisão. E aí, Gelson, tudo bem? Tudo bem, Rabino? Boa noite a todos aí. Eu posso dar uma sugestão que eu acho que seria interessante? Claro. Eu sei que as pessoas não gostam de por câmera e tal, mas a gente está vendo aqui num grupo tão grande, está todo mundo escondido, né? Eu sei que o Rabino falou da beleza e de tal, mas
Eu acho que ver a pessoa é melhor do que ficar lendo nomes que você não sabe nem quem é. Então, acho que deveria tentar fazer uma coisa assim, quem for participar, não ficar com tanta vergonha assim, ninguém vai morder ninguém. Eu acho que assim a gente consegue fazer ver as pessoas e se comunicar melhor, né? Porque eu estou vendo aqui, tem poucos com a câmera aberta e a maioria está com a câmera fechada. É uma sugestão aqui. Muito bem. Eu estou aberto, mas só não está aparecendo. Não sei por quê. Mas tecnicamente deveria aparecer. Daqui a pouco eu quero te pedir mais uma dica, tá? Olha, eu falei que aqui só ia tratar do vinho como ingrediente culinário. Muito legal, a gente teve mais de 100 participantes hoje, mais de 120 participantes. Estou lendo aqui a mensagem aqui da Tânia. Obrigado, Tânia, pelas mensagens que você colocou durante toda a live. Você publicou bastante mensagens. E muito legal a sua participação. Olha, o pessoal está seguindo o teu conselho, Gelson. Está abrindo a câmera. Está começando a interagir. Olha, Lilian abriu a câmera. Tudo bom, Lilian? Lilian é conterrânea de Belém do Pará. Não, não sou mais de Belém do Pará. Já fui. Mas você nasceu lá? Ah, sim, nasci. Então, nasci em Belém. Também já saí de lá há muito tempo. Já estou fora de Belém há 14 anos já. Liliana, Noeli, Nira, Evelyn, Tamara, Moisés. Passado. Não está aparecendo. Tá bom. Não aparece. Vamos fazer uma sugestão aí também para a gente interagir bastante na próxima live. E quiser entrar em contato com a gente, se você se interessou por alguma pessoa que está participando dessa live, quiser que a gente intermedie também para conversar, estamos à disposição. Importante a gente se conhecer. Paulo, bem-vindo também. Paulo Marcos. Débora, Sueli. Estou achando muito estranho que não está aparecendo. Tamara. Oi. Tudo bom? Tudo. Foi interessante o bate-papo, a conversa. Achei, ao mesmo tempo que achei esquisito, achei de um outro ângulo também bem interessante. Deu para ampliar um pouco. O objetivo é conectar a gente. Hoje nós temos dificuldade da pandemia de se encontrar, então a gente tem aproveitar essas tecnologias para a gente poder fazer as pessoas se conhecerem. E eu concordo um pouco com um pedaço, concordo e um pouco discordo em relação ao que o Ariel disse, não sobre a vida dele, mas no quesito a achar atacar a metade, podendo ou não, em casamento ou essas viagens de Gesher, porque eu fui em tantas viagens de Gesher, tantos casamentos de conhecidos, e até coisa de relé de Purim, que eu nunca vi ninguém. Tipo, por isso que eu comecei a sair, tipo, sabe, evitar sempre o mesmo pessoal. Eu estou tentando ir agora para São Paulo um pouquinho, para conhecer a galera de Higienópolis. Eu sou do Rio. Sim, a gente nunca sabe de onde vai aparecer o nosso Shido, né? Nossa cara metade. Pois é. Mas no quesito a fazer, a ajudar, eu até tenho ajudado, né? Eu faço há 10 anos, né? Como hobby meu, começou como hobby. Hoje em dia é uma vez ao ano que eu sempre faço. Eu faço geralmente eu faço umas doações de roupa minhas que eu não uso mais, aí eu sempre despacho para algumas instituições de caridade, o Viva Cazuza e
e o lar das crianças israelitas. Do jeito que dá para eu poder ajudar, então vamos ajudar desse jeito. Faz muito bem. Nós temos algumas pessoas no Rio de Janeiro aí que podem te ajudar também. A Gilda Zucchini está aqui, entrou na equipe. Eu conheço a Gilda. Eu conheço a Gilda Zucchini muito bem. Ela é conhecida dos meus pais. Sarinha Treger também. Agora, a Gilda tem acesso também às pessoas que estão inscritas no site. Posso tirar uma dúvida pequenininha, rapidinho? Claro. Se você me permitir. Vocês conseguem ter acesso de todas as pessoas que chegaram a se inscrever? Tipo assim, eu fui uma das 5.000 cacetada que se inscreveram. Vocês conseguem ter acesso a todas elas e responde a todas elas ou é muito raro? Não, a gente tem acesso a todas, mas obviamente que depende de encontrar um perfil compatível, né? Ah, tá. Não, só de curiosidade mesmo. Fofo. Estamos fazendo melhorias no site também para ficar mais didático, mais fácil de ajudar também. O site vai ter algumas novidades aí para frente, se Deus quiser. Obrigado pelos teus comentários, muito, muito bom. Valeu, tranquilo. E não desista, a gente vai ajudar, você está fazendo a tua parte e, se Deus quiser, você vai encontrar uma boa pessoa para você formar a sua família também. Espera aí. Cláudia, você quer falar umas palavras? Cláudia Moscovitch. Aqui, oi. Muito bonito. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao projeto, os novos, os antigos que ainda não foram contatados. A gente está tentando contatar as pessoas do site, principalmente os mais antigos que ainda não tiveram essa oportunidade. Especialmente eu tenho conversado com muitos, pegando bem o perfil de todos, e a gente, na medida do possível, vai tentar realmente achar essa pessoa. E é muito importante também que cada um fale para os seus amigos, para os seus conhecidos e para os seus familiares também, para que eles possam participar também do projeto. Eu sei porque, às vezes, eu entrevisto uma pessoa que ela tem, às vezes, um irmão que é divorciado, ou ela tem algum parente, ela conhece um adolescente já a partir de 20 anos que está procurando uma namorada, e às vezes pensam, é muito novo, a pessoa ainda não quer nada com casamento, mas os jovens são bem-vindos, a gente precisa para fazer os pares, né? Assim como os 50 mais, como se diz, são aqueles que realmente eles ficam um pouco envergonhados de entrar no site, acham que é só para jovem. Não é para jovem, é para todas as idades. A gente tem um noivado agora, se Deus quiser, com um casal que tem mais de 60 anos. A gente tem a pessoa mais velha no site tem 83, uma senhora muito, muito jovem, porque a idade não está no número, né? A idade está no comportamento, na atitude, no emocional, e todos são muito bem-vindos para que a gente possa cada vez ter mais sucesso. A gente está crescendo, a gente está se aperfeiçoando e buscando realmente falar com todos, né? Não deixar ninguém parado. Às vezes a gente não tem compatível no momento, daqui a pouco, em uma semana, entra uma pessoa e às vezes a pessoa que entrou já na hora já tem um compatível e já é apresentada. Eu tenho casos assim, pessoa que eu entrevistei que recém entrou no site e que está já saindo já com uma pessoa porque ela era exatamente o que a gente estava esperando para aquela outra pessoa que estava ali parada. Então, se às vezes a gente não chama na hora, é porque a gente está buscando e cada um faz a sua mitzvah. Eu acho que é importante isso, cada um fazer a sua parte, de fazer essa mitzvah, de chamar seus conhecidos, não importa o estado, né? A gente tem contato com todos
Eu sou aqui do Sul, mas eu sempre digo que eu estou mais para São Paulo e Rio de Janeiro, porque o meu maior público é realmente o pessoal de São Paulo, que tem mais inscritos, não é? Mas Curitiba também, a gente vai andando por tudo. Agora, o mais importante é que vocês não tenham medo de se inscrever, né? E nem de divulgar isso, porque é um site de apresentação. É um site de apresentação, mas como o Rabino falou, né? A palestra do Rabino Azulay, realmente precisa de alguém para abreviar o caminho, né? Então, se a gente pode melhorar isso e otimizar isso, por que não? Porque eu vou tentar, vou me inscrever, vou esperar e vou ver o que vai dar. Ser receptivo, ter vontade, né? Então, o primeiro passo é querer. Tem que querer, tem que ter um otimismo também, tem que acreditar em Hashem, né? Sempre buscar, assim, pedir para Hashem e também fazer sua parte do livre-arbítrio, que a gente tem um livre-arbítrio aqui muito pequeno, mas ele tem que ser exercitado. Então, é importante que não só vocês que estão inscritos, mas também que chamem pessoas que vocês conheçam. E a gente sabe, né, que realmente a realidade hoje é que as mulheres estão em maior número, em qualquer lugar, né? Não precisa ser só no site. Em qualquer ambiente, vocês vão ver mais mulheres do que homens. Isso significa que a gente precisa também chamar os homens, ou seja, buscar aqueles que vocês conheçam, e fazendo essa mitzvah, vocês estão ajudando pessoas que estão ali. De repente, um amigo de vocês vai ser exatamente o zivug de uma pessoa anônima que está no site. Isso é uma incrível mitzvah. Né? Eu sei, Tânia, a Tânia é uma ótima divulgadora. Eu sei disso. E eu acho que se todos conseguirem fazer essa divulgação e trazer as pessoas para o site, a gente vai ter mais sucesso. Baruch Hashem, a gente vai buscar mais casais, vamos formar mais casais, e a chance de vocês aumenta também com isso. Né? Então, quando a gente ajuda os outros, a Hashem nos ajuda também. Então, pode falar. De judaico. Eu estou vendo que eu nunca tinha, mas eu não estou aparecendo, eu estou fechada, entendeu? Eu estou vendo que apito toca. Tá bom? Eu acho que é isso, então. Eu deixo a minha mensagem para que vocês não tenham receio de se inscrever, vocês serão super bem-vindos. Porque eu quero ver se de repente tudo é igual, entendeu? Leila, fecha seu microfone, por gentileza. Eu fui hoje tentar de uma, que é numa casa, não pode tirar... É um site de apresentação, mas a escolha é sua. Não pode tirar nada. Não pode. Só encurta o caminho. Mas você que decide se a pessoa é compatível para você ou não. Importante frisar isso daqui. Você só está dando uma oportunidade de você conhecer alguém diferente. Mas tem que... Mas não tem vídeo, não tem... Tem um microfone ligado. Tudo bom, Simone? Assim, ficar dentro e fora, entendeu? Isso me chocou bastante. Mas amanhã eu te conto de outros lugares que eu vou ver. Tá bom? Bom, então a ideia é essa, que vocês realmente tenham essa flexibilidade para serem apresentados, como o Rabino falou. Vocês vão escolher se vocês vão querer essa pessoa ou não. Claro que a gente também busca um perfil adequado ao de vocês, mas ninguém é obrigado a conhecer uma pessoa. Não é porque é de apresentação. É de apresentação, mas que vocês possam ficar à vontade para conhecer e para ver se realmente vocês vão gostar. Né? Então, é muito importante que vocês saibam disso e sejam receptivos também, porque quando a gente entra em contato com vocês, é sempre trazendo alguma boa sugestão, e às vezes a gente erra também, não é? E é importante que haja essa flexibilidade e essa receptividade, e todo mundo trabalhando em conjunto, né? Somos uma equipe grande, e o principal é que vocês realmente estejam com vontade mesmo, e assim a Hashem vai ajudar, e em breve a gente possa ter mais resultados positivos, mais shiur
e que as pessoas formem famílias e fiquem felizes e deixem de ficar sozinhas, que a solidão é muito triste, né? A solidão é triste, principalmente para as pessoas de idade, e a gente também dá uma ênfase grande para os casais de idade. É muito importante que se inscrevam, que não tenham medo de se inscrever. Quem não sabe usar a internet pode ligar diretamente, né, para o Rabino, ou então contatar alguns de nós ali pelo site. Não precisa entrar na internet se não sabe usar, mas usa o telefone, telefona e vai buscando se inscrever. Eu acho que é importante que vocês saibam que todos são muito bem-vindos. A gente só tem um único critério, que é ser judeu. Como vocês viram na palestra, o verdadeiro shiddur é entre judeus. Senão a pessoa não casa, ela faz de conta que casa, ela continua solteira pela Lahá. Então, não vale a pena investir numa coisa que é fake, né? Vamos buscar o que é correto. E o que é correto é buscar um compatível. O compatível é somente entre judeus. E o site ele é uma plataforma 100% judaica. A gente confere sempre, faz uma conferência sempre de tudo isso, para que vocês tenham essa garantia de estarem conhecendo os judeus. E assim a gente vai buscar uma união do nosso povo, vamos deixar descendentes, vamos buscar pensar não só em nós, mas na nossa decisão que afeta toda a humanidade. Isso muda o mundo e a gente consegue com isso, então, fazer uma grande mitzvah. Vocês fazendo o que realmente é o certo, que é buscar um compatível judeu, vocês já estão seguindo a Torá e fazendo uma grande mitzvah e deixando todas as vergonhas de lado e buscando ser feliz. Eu acho que é o mais importante. Bom, essa é a minha mensagem, Rabino, senão vou ficar falando demais. Tá bom, muito obrigado. Acho que deu, imagina. E, Noeli, obrigado. A Noeli fez um amigo entrar no site, ele já vai casar agora em fevereiro, já estava com o noivado marcado para novembro e vai casar em fevereiro, se Deus quiser. Isso aí, que a gente também, quem tem filho já adulto, solteiro, descompromissado, divorciado, pode também incentivar para entrar no site, porque não tem nada a perder, sem preconceito, não tem nada a perder. Na verdade, a gente procura fazer tudo isso com bastante discrição, bastante privacidade, para não expor nenhuma pessoa, tá? Então, por isso que a área restrita, alguém até me perguntou como acessa a área restrita. Essa área restrita, a princípio, a gente só vai dar acesso para o Shadchanim, para as pessoas que apresentam. Por quê? Para não ficarem pessoas fazendo assédio. Mas aí nós vamos criar, isso é uma das coisas que vai ser aperfeiçoada no novo site, nós vamos criar uma ferramenta que vai permitir quem dá autorização que tenha acesso no seu contato a outras pessoas. Então, isso vai ser feito também. E aqui me perguntaram como é que a pessoa pode se inscrever se ela não está conseguindo pelo site. Eu estou colocando aqui um telefone que é um WhatsApp, que você pode tirar foto das respostas e mandar via WhatsApp ou pelo e-mail contato@zivuco.com.br, que tem isso tudo anotado lá no homepage do nosso site. Tá? E óbvio que o projeto começou agora, mas ele já tem resultados, tem sucesso, mas vai se aperfeiçoar cada vez mais. E nosso objetivo é dobrar o número de inscritos até o final do ano, se Deus quiser. O ano judaico está terminando agora. A gente tem uma semana para dobrar. Pelo menos o ano fiscal, até dezembro. Pois, Tchai. O que está escrito nesse pedacinho vermelho aí de baixo? Muito bem. Alguém mais quer falar fazer um comentário, Sueli? Não, amiga. E lá em cima, no canto, no outro. Amiga, então, no canto. Então, boa noite, Shana Tová. Bom ano com boas notícias para todo mundo.